Bom dia, irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos para mais uma devocional nesse sábado. Como eu sempre falo, se você não curtiu a página aqui da igreja no Facebook, curta lá. Se você não se inscreveu no canal da igreja no YouTube, se inscreva. Se você não segue a página da igreja no Instagram, siga lá. Isso, além de te ajudar a receber notificações, nos ajuda também a liberar funções nos aplicativos, de forma que a gente tenha mais possibilidades aí de interação. Então, isso é muito importante, isso ajuda bastante. Você pode abrir a sua Bíblia em João capítulo 1, onde nós iremos meditar hoje, agora, pela manhã. João capítulo 1. Bom, irmãos, eu vou orar aqui e aí nós vamos para a leitura do texto, então. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o Teu nome, ó Pai, pela possibilidade de nós podermos estar mais uma vez aqui reunidos para meditarmos, lermos a Tua palavra. Pai, abençoe esse nosso tempo juntos, mesmo distantes, cada um em sua casa, mas nós estamos conectados. E abençoe, ó Pai, esse momento que nós possamos enxergar as verdades da Tua palavra e que não sejam apenas conhecimento teológico, e sim que essas verdades possam mudar o modo como nós vivemos. É isso que eu lhe peço, guie o nosso tempo aqui, ó Pai, em nome do seu Filho amado Jesus, o nosso mediador, que eu lhe peço. Amém. Mais uma vez, então, bom dia, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos para essa nossa devocional nesse sábado. Na devocional de hoje, como eu mencionei agora há pouco, gostaria de meditar com os irmãos em João, capítulo 1, você pode abrir a sua Bíblia lá. E a ideia é nós vermos o trecho que complementa uma devocional que eu dei aqui há algumas semanas atrás, quase um mês atrás, onde nós vimos também João capítulo 1, porém os versículos de 1 a 5. E hoje a ideia é nós vermos os versículos de 6 a 3. E lá na devocional que nós tivemos há semanas atrás, nós vimos sobre a gravidade do nosso pecado, que para ser pago foi necessário que o Verbo, o agente da criação, o Deus Filho, fosse entregue como sacrifício, né? Para que o nosso pecado fosse perdoado. Nós vimos também que o fato de o fato da luz dissipar as trevas significa que cada um de nós, onde quer que estejamos, somos luz e com isso o pecado deve ser dissipado. Luz e trevas são opostos e um não pode coexistir com o outro, um não coexiste com o outro. Por isso um cristão não pode esconder a sua luz e viver em meio à escuridão. E antes de nós entrarmos na passagem de hoje propriamente dito, eu entendo que seria um pouco necessário a gente relembrar rapidamente o contexto histórico do livro, porque eu creio que assim isso nos ajuda a compreender melhor a passagem que nós vamos ler. Então, por diversas evidências que nós podemos encontrar, nós podemos deduzir que João, o autor do Evangelho, escreveu esse Evangelho no final do século I, depois de Cristo, e devido às diversas evidências, a gente pode entender que tinha tanto judeus quanto gentios convivendo com ele, e ele, porque a gente vê que ao longo do livro dele, é claro que ele tinha em mente esses dois tipos de público. Ao longo do evangelho dele, por exemplo, ele enfatiza que Jesus é o Messias, o cumpridor de diversas coisas presentes no Antigo Testamento, e que Jesus é também o Filho de Deus,
enviado para redimir os nossos pecados. Então, isso são conceitos muito pertinentes para os judeus, para que os judeus cresçam que Jesus era realmente o Cristo. Sobre os gentios, João é cuidadoso ao ponto de traduzir diversos termos aramaicos, bem como também contextualizar os costumes e a geografia palestina, ajudando, né, a trazer um pouco mais para a realidade daqueles que não conheciam a Palestina, né, não conheciam a cultura judaica de forma tão íntima. Então a gente vê ao longo do livro essa preocupação de João, e isso evidencia para nós de que ele tinha esses dois públicos aí alvos em mente. Então, ter em mente esses dois públicos que João visava com o livro dele, nos ajuda a entender que melhor o trecho de hoje e que esse texto que nós vamos ler, ele faz parte do chamado prólogo. Esse prólogo é o nome dado a todo o trecho de João, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 18, que basicamente contém as informações que serão vistas ao longo de todo o livro de João. Elas vão ser esclarecidas ao longo do livro de João. E um tema que a gente pode dar, não só para o prólogo, mas também para todo o livro de João, é que a vida e ministério de Jesus, que na vida e ministério de Jesus, a glória de Deus foi revelada de maneira única e perfeita. Então, com isso em mente, com essas informações, com esse contexto em mente, vamos ler agora João capítulo 1, versículos de 6 a 13. Eu vou ler na versão Nova Almeida e atualizada. Houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. Ele veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para testemunho da luz. A verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esse trecho que nós lemos, ele pode ser dividido basicamente em duas partes. Ele pode ser dividido dos versículos de 6 a 8, onde nós temos o testemunho de João Batista, e ele pode ser dividido de 9 a 13, que fala sobre a vinda do Verbo ao mundo. Ao utilizar a expressão verbo, o João, o autor aqui, ele nos indica a perspectiva sobre a qual todo o evangelho dele deve ser compreendido. Tudo que foi registrado, desde o início do ministério de Cristo até as aparições depois da ressurreição, mostram como o Verbo, a palavra eterna de Deus, tornou-se carne para que homens e mulheres pudessem crer em Jesus e viver. Então, nos versículos de 6 a 8, nesses três primeiros versículos, e também no versículo 15 que a gente não leu, nós vemos uma breve sessão narrativa sobre o ministério de João Batista. Essas breves sessões, elas podem indicar que o autor não queria apenas exibir conhecimento acerca de Jesus, mas que a sua intenção era mostrar verdades eternas, que ele vai destrinchar ao longo do livro dele e mostrar como essas verdades estão ancoradas na história da humanidade. Então, assim como os três outros evangelhos, aqui no relato do ministério público
de Jesus começa com uma descrição do ministério de João Batista. Todos os outros evangelhos fazem isso também, mostrando que a luz, né? A luz que era a luz dos homens, ela foi manifestada pela primeira vez na terra quando um homem foi enviado por Deus para dar testemunho dela. E esse homem era João Batista. Então, como nós vimos anteriormente, o autor escreveu o livro com certos públicos-alvos em mente. E talvez seja por isso que ele viu a necessidade de expressar de forma tão clara qual era a função de João Batista. Ao destacar que João não era a luz, mas sim um testemunho dela, o autor pode ter tido em mente atingir, alcançar um certo grupo de pessoas que estavam colocando uma ênfase exagerada na importância de João Batista. Então, com as afirmações dos versos 7 e 8, o evangelista não apenas nega que o próprio João Batista fosse a luz, mas ele diz claramente que a função de João era testemunhar sobre a luz. Então, sendo assim, a gente ao olhar para esse texto aqui, nós podemos dizer que a função de um cristão é a de dar testemunho acerca de Cristo, para que através da nossa vida, do nosso ministério, pessoas possam ser alcançadas e elas possam crer em Jesus. Então a nossa função como cristão é a de refletir a luz de Cristo. No versículo 9, nós vemos o evangelista mudar o foco do testemunho para o sujeito do testemunho e considera esse sujeito mais importante do que o testemunho em si. Então aqui o autor do evangelho, ele se refere ao verbo Jesus, que veio ao mundo como homem e dissipou as trevas do pecado, trazendo iluminação para todos aqueles que reconhecerem Jesus como Senhor e Salvador. Veja, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Quando o evangelista diz que Jesus é a luz que ilumina toda a humanidade, nós podemos entender de que a iluminação que Jesus trouxe é para qualquer pessoa. Assim como o sol está à disposição de qualquer pessoa, sem fazer distinção de cor, de etnia, de classe, se é judeu, se é gentil. Cristo está à disposição daqueles que o reconhecerem, daqueles que entenderem que necessitam dele para a libertação do pecado. Portanto, meus irmãos, aqueles que permanecem nas trevas, pois amam mais as trevas do que a luz e se recusam a reconhecer Cristo como Salvador, não podem dizer que é por falta de iluminação. A culpa de tal atitude recai sobre eles mesmos e não sobre Cristo, pois deliberadamente essas pessoas preferem as trevas. Como o apóstolo Paulo disse em sua carta aos Romanos, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Romanos 1, 21. Por isso, irmãos e irmãs, além de dar testemunho, nós precisamos orar para que o Espírito Santo abra o entendimento dos eleitos de Deus quando a mensagem for pregada, quando a mensagem for transmitida. Todos nós precisamos, nós que fomos resgatados um dia, nós precisamos
da obra do Espírito Santo para abrir os nossos olhos. Então isso não é diferente com nenhuma pessoa, todos precisam, e todos nós precisamos também da obra redentora de Cristo, para que então nós possamos viver em comunhão com Deus Pai e sermos libertos da escravidão do pecado. Avançando então para os versículos 10 e 11, nós temos, vou ler novamente, o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Quando o apóstolo João usa a palavra mundo, no seu livro todo, basicamente, ele está querendo dizer muito mais do que o mundo criado, do que o lugar onde a gente vive. No seu livro, por diversas vezes, ele utiliza essa expressão mundo para se referir às criaturas que se opõem a Deus. Se você ler o Evangelho todo, você vai ver que em diversos momentos ele faz a distinção justamente entre as pessoas que acreditam na mensagem e o mundo que não acredita. Então, com isso, nós podemos ver na afirmação desses dois versos que nós acabamos de ler, que o autor mais uma vez imputa a responsabilidade aos que rejeitam a luz. Cristo veio de forma física ao mundo, ele veio para o povo que ele mesmo havia tirado do Egito, comprado para si, mas eles não o reconheceram. E isso era a responsabilidade única e exclusivamente deles, do povo, que o recusaram. Eles escolheram o rejeitar, eles escolheram desprezar a Cristo. E agora, nos versículos 12 e 13, nós podemos ver justamente o oposto dos versículos anteriores. Olha só. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O autor mostra que existiam sim algumas pessoas que reconheceram Jesus como o Cristo, como o Salvador. E, portanto, esses que creram receberam o poder de se tornar filhos de Deus. Com isso, João está mostrando para o seu público-alvo e para nós hoje de que o plano de salvação não estava mais restrito a uma etnia específica. Ele declara que todo aquele que crer que Jesus é o Cristo e o reconhecer como seu Senhor e Salvador é considerado filho de Deus. E, portanto, se somos filhos de Deus, como Paulo diz em sua carta aos Romanos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. O versículo 13 fala sobre, então, o nascimento espiritual. Veja, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aqui é uma referência ao nascimento espiritual e a nova vida para a qual isso abre a porta, e mais para frente, no capítulo 3, João vai destrinchar um pouco mais sobre o nascimento espiritual num discurso, numa conversa de Jesus com Nicodemos. Aquele que reconhece, então, o que ele quer dizer aqui é que aquele que reconhece o Verbo como Filho de Deus recebe o direito de herança e todas as bênçãos e privilégios, assim como o filho legítimo. Então essas bênçãos e privilégios que ele se refere aqui, elas resumem-se na aceitação de alguém como membro da família de Deus. Para entrar nessa família, então, é necessário crer no nome de Cristo. Agora, esse crer no nome
não é apenas se identificar, é mais do que isso, é entender, é reconhecer, é ter um entendimento mental de que Jesus Cristo é o Salvador, Ele é o Cristo, Ele é o Redentor. É depositar a nossa fé nele. De maneira muito prática, é acreditar com todo o nosso coração, com o entendimento e o coração, que Jesus é quem ele diz ser. E o meu desejo é que, ao meditar nesse texto hoje de manhã, tão curto, mas tão profundo, nós possamos olhar para essas verdades que saltam quando nós fazemos a leitura e entender que, primeiro, Cristo não veio para um povo específico. Ele veio para todos aqueles que o Pai escolheu. Ele veio tanto para judeus quanto para gentios, e graças a Deus por isso, porque assim nós pudemos ser alcançados pela obra redentora de Cristo. Com isso, Cristo também não é culpado por não ser aceito por aqueles que permanecem nas trevas, pois amam mais as trevas do que a luz. É quem o rejeita que é culpado. Outro ponto que salta quando nós lemos essa passagem é que, ao termos os nossos olhos abertos e reconhecermos por meio da graça que Jesus é o Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus e, portanto, cordeiros com Cristo. E sendo filhos de Deus, o nosso papel é um só, o de testemunhar. Nós devemos ser como João Batista, nós devemos ser a lâmpada que carrega a luz, que é Cristo. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que é necessário a nós que reconhecemos que fomos resgatados, é necessário nós refletirmos a luz de Cristo onde quer que nós estivermos e o que quer que façamos, em qualquer lugar que nós estejamos. É necessário que nós sejamos reflexo da luz de Cristo, para que pessoas possam ser alcançadas com a mensagem do Evangelho, não nos esquecendo de que, além do nosso testemunho, é necessário também a obra do Espírito Santo para abrir o entendimento dessas pessoas. Que nós possamos olhar para essas verdades e entender o nosso propósito, o motivo para o qual nós fomos resgatados, que nós possamos entender que não só ser filho de Deus não é apenas garantir a nossa salvação. Isso implica também em alcançar pessoas. Nós precisamos alcançar pessoas com a mensagem do Evangelho. Nós precisamos ser luz. Nós não podemos coexistir com o pecado. Ser filho de Deus traz todas essas implicações. E é extremamente importante nós termos isso em mente para vivermos de forma que honre e glorifique o nome de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nossa rocha, louvado seja o teu nome, ó Pai. Louvado seja o teu nome, por nós podermos ter esse tempo de meditação e enxergarmos, ó Pai, o grande sacrifício que foi feito por nós para que nós pudéssemos ser alcançados. Pai, nos ajude, nos dê coragem, nos dê força para sermos luz onde quer que nós estivermos. Seja o que nós fizermos, que nós possamos ser testemunhas do Teu Evangelho para que pessoas possam ser alcançadas com a Tua mensagem. Que a nossa vida, Pai, muito mais do que apenas o nosso falar, que a nossa vida seja um reflexo do Teu Evangelho. Nos ajude não só a falar, mas a também viver o Teu Evangelho. Nos ajude a viver de modo que honre e glorifique o Teu santo nome, Pai.
Abençoe esse nosso sábado, abençoe esse nosso final de semana e que mesmo nesse contexto de isolamento e de distanciamento, que nós possamos ser luz, ó Pai. Que nós possamos ser luz no mundo e assim dissipar as trevas do pecado. Abençoe esse nosso dia e nos livra de todo o mal, ó Deus. Em nome do seu Filho amado Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, que eu lhe peço. Amém. Mais uma vez, irmãos, tenham todos um ótimo final de semana e fiquem com Deus. Um bom dia a todos.